A Polícia Federal continua com as investigações dos atos antidemocráticos que aconteceram em Brasília no dia 8 de janeiro. Nessa quinta-feira foram cumpridos mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de bens de pessoas suspeitas de financiar os invasores. A Polícia Federal deflagrou a 11ª fase da Operação Lesa Pátria. O objetivo foi identificar pessoas que financiaram e fomentaram os atos golpistas do dia 8 de janeiro, quando as sedes dos 3 poderes foram invadidas e depredadas. Foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Foi determinado também o bloqueio de bens, ativos e valores dos investigados até o limite de R$40 milhões para cobertura e ressarcimento dos danos causados ao patrimônio público. De acordo com a Polícia Federal, os suspeitos vão ser investigados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido, destacou a PF em nota. Ainda de acordo com a corporação, as investigações continuam e a Operação Lesa Pátria se tornou permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou soltar o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, Anderson Torres. Torres vai precisar usar tornozeleira eletrônica. Pedro Bonenberger. Elias, numa decisão nesse início de noite, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a soltura do ex-secretário de Segurança Pública e ex-ministro de Justiça, Anderson Torres. Anderson Torres estava preso desde janeiro por suspeita de omissão naquela invasão e destruição de Brasília do dia 8 de janeiro. Ele que não estava na capital federal, no Distrito Federal, quando aconteceu o ataque que culminou com a destruição da Praça dos Três Poderes naquele dia e desde então é investigado por uma suposta omissão naquele dia. Anderson Torres está preso desde o dia 14 de janeiro, ou seja, já são 117 dias de prisão. E para Moraes não há mais motivos para a manutenção da prisão de Anderson Torres, que vai poder responder em liberdade. Ele tem essa soltura então provisória, vai responder em liberdade, mas com uma série de medidas cautelares que foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal. A gente tem que destacar, Elias, não é fácil, aliás, não é difícil de compreender uma situação como essas, que qualquer pessoa, seja ela quem for, não pode ficar presa preventivamente ou temporariamente para sempre, sem que haja provas que possam comprovar a necessidade dessa prisão. Isso vale para qualquer pessoa, inclusive para Anderson Torres, e é isso que vai culminar na soltura provisória dele a partir de agora. Além disso, a gente destaca que o Ministério Público Federal, a Procuradoria, já havia indicado para a necessidade de soltura de Anderson Torres. Fez um pedido nesses últimos dias que foi negado inicialmente por Alexandre de Moraes e agora o ministro, numa espécie de revisão, vê que é necessário soltar provisoriamente o ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. Como eu disse, são medidas cautelares que foram impostas a Torres. Algumas delas eu vou citar para o nosso telespectador. Uso de tornozeleira eletrônica, por exemplo, proibição de deixar o Distrito Federal. Além disso, o afastamento temporário do cargo de delegado da Polícia Federal. Ele também teve todos os seus passaportes recolhidos para evitar a saída do país. Também não vai poder fazer uso, nem porte, nem posse de armas de fogo aqui no território nacional, além de ser proibido de se comunicar com os demais envolvidos nessa investigação. A soltura já está publicada, foi determinada e pode ser executada dentro de 24 horas. Então, Torres pode ser solto a qualquer momento a partir de agora. Ainda sobre os atos do dia 8 de janeiro, os atos antidemocráticos, hoje também nós tivemos uma outra fase da Operação Lesa Pátria da Polícia Federal, Elias, que culminou com o cumprimento de mandados de busca e apreensão
aqui no país. Já a 11ª fase dessa operação, e na fase de hoje o grande objetivo era identificar pessoas que financiaram esses atos antidemocráticos. Foram 22 mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF, que foram cumpridos em São Paulo, no Mato Grosso do Sul e também no Paraná. Além disso, já foi decretado o bloqueio de 40 milhões de reais dos investigados para pagar toda aquela conta de destruição que nós tivemos em Brasília, né, depois da invasão do dia 8 de janeiro. Essa operação que começou logo ali no dia 8 de janeiro, depois dos atos antidemocráticos, da destruição, e que vai persistir por bastante tempo, agora nessas últimas fases, com foco especial em identificar quem pagou, quem financiou aqueles atos antidemocráticos que invadiram Brasília e destruíram a sede dos 3 poderes naquele fatídico dia 8 de janeiro. Elias.